Será que estou sonhando? Não, eu fui transmigrado para o corpo de um homem canalha, que fazia sua discípula de capacho, e em 10 anos ela irá se tornar a minha derrota. Preciso conquistá-la antes que seja tarde demais. Mas espera aí, o sistema quer que eu seja um vilão. Começa-se a história com um homem preso e cercado por diversos monstros. O homem, que parecia estar um pouco ferido, gritava por ajuda ao ver as feras se aproximando ainda mais dele. De repente, em meio à tempestade de raios, surgiu uma mulher. Ao ver aquela figura voando no céu, o homem gritou desesperadamente por socorro. A mulher, que parecia um anjo, ativou sua magia e, com um sorriso cínico no rosto, acertou um golpe direto no homem. Ela se aproximou do ouvido dele e disse que fazia muito tempo que não o via. Pisando sobre o homem, chamou-o de mestre e declarou que sua discípula estava ali. Em seguida, disse apenas: "De nada." Logo depois, desferiu mais um golpe mortal em seu mestre. Naquele momento, o homem pensava que tudo estava acabado. No entanto, começou a se lembrar de que era originalmente o jovem mestre da família Su, no reino dos deuses imortais. Era uma criança do destino, admirada por milhares de pessoas. Ele havia conspirado com a sagrada donzela do abismo demoníaco e traído o reino divino, sendo então caçado por ele. Fugiu para o reino inferior, escondeu-se na seita imortal da nuvem da espada e tornou-se um ancião livre e despreocupado. O homem achava tudo aquilo muito estranho, pois aquelas memórias não pareciam ser dele. Ainda assim, acreditava que isso não importava agora, já que não sabia se continuaria vivo. Então, acordou de repente. Levantou-se rapidamente, acreditando estar mesmo vivo. Ao olhar para as próprias mãos, tentou entender o que havia acontecido. Percebeu, então, que havia sido transmigrado. Além de estar ocupando um novo corpo, possuía as memórias do dono original referentes aos próximos 10 anos. Nesse momento, uma mulher surgiu chamando-o de mestre. Ela perguntou se ele havia tido um pesadelo e se ofereceu para secar seu suor. Ao ver o rosto daquela mulher, o homem reconheceu Feng Wanqing, a imperatriz que dentro de 10 anos seria cruel e implacável, destruindo todo o mundo. Agora, percebia que ela era sua discípula. Rapidamente, ele recusou a ajuda. Feng Wanqing perguntou se havia feito algo de errado. O homem pensou, com base nas memórias do corpo original, que Su Chang tratava Feng Wanqing apenas como um caldeirão de cultivo. Quando chegasse a hora certa, Su Chang usaria o método de cultivo duplo para absorver todo o seu poder. Até lá, Feng Wanqing deveria permanecer pura. Por esse motivo, Su Chang era extremamente contra qualquer contato dela com outros homens. Naquele mesmo dia, o dono original do corpo havia encontrado Feng Wanqing aprendendo habilidades com um irmão mais velho de outra seita. Tomado pela fúria, ele a puniu severamente. Ao observar os ferimentos da pobre moça, o homem pensava em como ela era tão lamentável. De repente, uma pequena fadinha surgiu diante do protagonista. Essa era o sistema, que fora despertado porque o anfitrião sentiu empatia pela garota. No entanto, como anfitrião do sistema Scumbag, o protagonista era estritamente proibido de sentir pena de Feng Wanqing. Uma missão então surgiu, informando que Feng Wanqing havia cometido um erro e que o anfitrião deveria puni-la em 3 minutos. A recompensa por completar a missão seria 100 pontos do sistema e 10 pílulas de avanço. A penalidade, caso falhasse, seria a perda de 10 pontos, a queda de 2 níveis de cultivo e a castração física. Uma mensagem de aviso apareceu, informando que os pontos iniciais do anfitrião eram 100, e que, se os pontos chegassem a 0, o sistema seria automaticamente desvinculado e o anfitrião morreria. O protagonista, confuso, perguntou que tipo de sistema era aquele, já que o estava forçando a se tornar algum tipo de vilão superpoderoso e cruel. Também questionou o que diabo seria essa castração física. Continuou resmungando que aquele sistema maldito não tinha consciência. Nesse momento, Feng Wanqing tentou dizer algo ao seu mestre, mas o protagonista apenas pensava que, mesmo sendo discípula de um distinto ancião, Feng Wanqing possuía um cultivo muito baixo. Estava apenas no estágio inicial de refinamento de Qi. Além disso, ela não tinha nenhuma técnica e suas habilidades marciais eram inúteis.
O protagonista concluiu que o antigo dono daquele corpo não havia ensinado nada a ela. O sistema apareceu novamente, avisando que o tempo da missão estava acabando. Irritado, o protagonista reclamou que o sistema era muito barulhento e pediu que se calasse. Sem perceber, acabou acertando Feng Wanqing com um golpe, lançando-a para o outro lado da sala. Feng Wanqing caiu no chão, e o protagonista, com frieza, disse que, já que um erro havia sido cometido, a punição deveria ser aplicada. Em seguida, jogou um livro de técnica em direção à garota caída. Ele continuou, dizendo que Feng Wanqing havia consultado secretamente um irmão mais velho de outra seita para aprender de forma clandestina as artes marciais do salão disciplinar. Por isso, sua punição seria copiar aquela técnica de nível celestial, muito apreciada por seu mestre durante anos, 10 vezes. Ao pegar o livro, Feng Wanqing se assustou ao lembrar que toda a seita imortal Jianyun possuía apenas 2 técnicas de nível celestial, e agora seu mestre realmente a deixaria copiar uma delas. Ela se questionou se aquilo era mesmo uma punição. O protagonista então se levantou e disse que, se ela entendeu, que fosse embora logo. A mensagem do sistema surgiu, avisando que a missão de punição havia sido concluída com sucesso. Além da recompensa prometida, o protagonista havia ganhado um cartão que lhe permitia emanar uma aura poderosa por 1 hora, limitado a 1 vez por dia. Irritado, o protagonista se virou e pensou que, usando um bug do sistema, havia conseguido superá-lo. Alguns minutos depois, já do lado de fora dos aposentos de Su Cheng, Feng estava de saída. Ela agradeceu ao seu mestre pela punição e pela recompensa. Também pensou que o golpe de palma que o mestre lhe deu forçou o sangue estagnado em seu corpo a circular. E não só os ferimentos antigos foram curados, como também seus meridianos foram purificados. Ela sente que, em breve, poderá alcançar o 9º estágio do refinamento do Qi e avançar para o estágio de construção da fundação. Feng Wanqing olhou para trás, acreditando que seu mestre estaria agindo de forma diferente com ela, mas, ao se virar completamente, percebeu que ele não estava mais parado ali. Ainda assim, Feng Wanqing acreditava que, na verdade, seu mestre estava ajudando-a secretamente. Agarrada ao livro de técnica, Feng Wanqing sentiu-se tocada e agradeceu silenciosamente ao seu mestre por isso. O protagonista, que estava escondido atrás da parede, recebeu uma mensagem do sistema, informando que havia ganhado 10 pontos de afinidade com Feng Wanqing. Com isso, também ganhou 10 pontos do sistema. Nesse momento, ele percebeu que, ao aumentar a favorabilidade com alguém, também ganhava pontos do sistema. Decidiu então verificar seu nível de favorabilidade com Feng Wanqing e percebeu que estava com pontos negativos. O protagonista chamou Su Cheng de um tremendo bastardo. O sistema apareceu e avisou que a missão da história principal havia sido ativada. Uma das missões era ajudar Feng Wanqing a cair na escuridão. O protagonista questionou se isso não seria seguir o mesmo caminho do antigo dono daquele corpo. Vendo que o sistema apenas se fez de desentendido, o protagonista ficou irritado e disse que, se Feng Wanqing caísse na escuridão, ele também seria arrastado junto. Maldito sistema de cão, resmungou. De repente, o protagonista sentiu que a barreira do porão da montanha estava oscilando. Rapidamente, se preparou, acreditando que alguém havia invadido o local. Uma figura surgiu, passando por ali. Era uma mulher pedindo ajuda à seita da Espada da Nuvem. O protagonista apareceu diante dela, perguntando o que estava fazendo ali e por que havia invadido a seita. Aquela mulher era Xue Liuli, discípula-chefe da família Snow da Floresta do Norte. Xue Liuli se jogou sobre o protagonista e, com um olhar açucarado, pediu que a salvasse. O protagonista pensa, naquele momento, que pela aparência de Xue Liuli, parece que ela foi afetada por algum veneno encantado. Agora, ele deve selar os meridianos dela para evitar que o veneno se espalhe. Assim, ele coloca os dedos sobre o ombro da moça. Com esse movimento, a garota perde a consciência e, ao observá-la, o protagonista acredita que ela foi muito machucada. Então, decide levá-la de volta primeiro, pois ela precisa acordar antes que qualquer outra coisa seja feita. Nesse momento, alguém observava Su Cheng de longe. Era um dos anciões da seita imortal da Nuvem da Espada, Bai Yuchen, que chamava o protagonista de canalha inconsequente e paquerador.
Algum tempo se passou, e Su Cheng estava cuidando da recuperação do corpo da moça. Ele chama pelo sistema e pede informações sobre Xue Liuli. A descrição que aparece informa que ela será a futura amante secreta do protagonista masculino Ye Feng neste mundo, e que ele se sacrificará para salvá-la no antigo reino secreto, aberto pela dinastia imortal eterna. O protagonista fica curioso sobre quem seria esse tal protagonista masculino Ye Feng, e começa a pensar que talvez tenha encontrado o harém secreto de Ye Feng. Nesse momento, o corpo de Xue Liuli reage. Ela percebe que o veneno que estava em seu corpo desapareceu completamente. Animada, Xue Liuli agradece ao protagonista por tê-la salvado, dizendo que no futuro, com certeza irá retribuir. O protagonista se levanta e diz que ela não precisa ser tão formal. Xue Liuli, então, pensa que um ancião da seita, bonito, jovem e forte, não seria uma má escolha para fazer cultivo duplo e desintoxicar seu corpo. A garota logo se empolga com a ideia e tenta se controlar, enquanto o protagonista a observa, sem perceber a intenção dela. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que o anfitrião ganhou 30 pontos de favorabilidade com Xue Liuli. Ele se pergunta se é realmente tão fácil assim. Xiao Liuli diz que teme que sua presença ali possa causar problemas para a seita dele, e, mais uma vez, agradece pela bondade que recebeu, prometendo retribuir no futuro. O protagonista fica um pouco sem graça com a situação e responde que está tudo bem. Então, se pergunta por que o clima ficou tão estranho e constrangedor no ar. De repente, um estrondo é ouvido, e uma voz tenebrosa surge, perguntando como a escória insignificante da seita imortal da Nuvem da Espada ousa esconder alguém que pertence a ele. Xue Liuli se desespera e diz que ele está ali. Os discípulos do protagonista começam a gritar, dizendo que aquela é a aura da seita dos fantasmas, e se perguntam como esses caras conseguiram chegar à seita da Nuvem da Espada. Eles continuam dizendo que aquele é o ancestral, conhecido por ser feroz e cruel, com uma reputação notória nas 5 principais regiões. Xue Liuli estava escondida atrás de Su Cheng. Um discípulo se aproxima e afirma que esse ancestral da seita dos fantasmas eliminou inúmeras seitas. Aquela criatura horrível continua falando que, se não entregarem a pessoa que pertence a ele hoje, então não o culpem por destruir toda a seita. Esse ancestral demoníaco tinha uma aparência bastante chamativa e já estava no estágio intermediário do reino de formação da alma. Uma nova missão é desbloqueada. O protagonista precisa ajudar Xue Liuli a derrotar o ancestral fantasma. Ao fazer isso, ele ganhará pontos de recompensa, e quanto maior o estilo, mais pontos ele receberá. Nesse momento, 3 luzes surgem no céu, e vozes gritam para que o ancestral fantasma não seja tão presunçoso. As pessoas que surgiram eram Bai Yunchen e Zhao Yunchen. Eles afirmam que nunca interferiram na seita dos fantasmas. Portanto, o ancião fantasma também não pode interferir na seita da Nuvem da Espada. Zhou Yuan, o grande ancião, também estava junto deles e pergunta quando, exatamente, alguém daquela seita escondeu alguém da seita dos fantasmas. O ancestral fantasma então aponta para Xue Liuli e diz que gostou dela. Portanto, ela agora pertence a ele. Exige que a devolvam imediatamente ou exterminará toda a seita da Espada da Nuvem. Bai grita, dizendo que aquele trapo velho invadiu a seita, e ordena que vá embora rapidamente e não mostre seu poder ali. Zhao, preocupado, pede para que Bai não o provoque, pois talvez não consigam enfrentá-lo. Sugere apenas entregar a pessoa e acabar logo com aquilo. Bai, irritada, manda Zhao calar a boca e o chama de covarde. Zhao apenas pede para que ela não fique brava. O ancestral fantasma então diz que também gostou de Bai, chamando-a, junto com Xue Liuli, para serem suas parceiras de cultivo duplo. Se elas o satisfizerem, ele poderá deixar a seita em paz. Ao ouvir isso, Bai fica completamente irritada e chama o ancestral de velho bastardo. Ela afirma que a família Bai possui um especialista supremo e, se algo acontecer com ela, a família perseguirá o ancestral fantasma até as profundezas do inferno. Zhao tenta pedir para que Bai não seja tão impulsiva. Xue, vendo toda aquela comoção, diz a Su Cheng que o ancestral fantasma é muito forte e que ninguém na seita é páreo para ele.
Sentindo-se culpada, afirma que irá com ele. O protagonista pensa que, naquele momento, seu cultivo está sendo suprimido e ele não pode lutar com toda a sua força. Ele se lembra de que há um selo de linhagem dentro de si, colocado por um especialista supremo da família Su do Reino Divino. Esse selo oculta sua aura, permitindo que ele evite a detecção e a perseguição por seres do Reino Divino imortal. O custo disso é que seu nível de cultivo foi suprimido em 2 reinos. Mas Su Chang se lembra de que possui algo. Ele se coloca diante de Xue Liuli e diz que, se a salvá-la apenas para mandá-la morrer novamente, como o mundo verá a seita imortal da Nuvem da Espada? O protagonista continua dizendo que sua seita está sob a proteção de poderosos cultivadores e que um mero especialista no reino de formação da alma não é nada a temer. O ancestral fantasma afirma que todos da seita imortal da Nuvem da Espada são tolos imprudentes e cegos, pois uma mera alma nascente ousa bancar o herói tentando salvar uma beleza. Com uma aura ainda mais aterrorizante, o ancestral fantasma declara que é especialista em lidar com tolos pretensiosos. Ele avança em direção ao protagonista, que rapidamente puxa seu cartão de aura, ganho mais cedo pelo sistema. Su Chang ativa o cartão rapidamente, e uma poderosa aura surge ao seu redor. O protagonista pergunta se o ancestral fantasma realmente acha que conseguirá enfrentá-lo. Um raio enorme cruza o céu naquele momento, e uma figura divina surge sobre o ancestral fantasma, que fica surpreso com a força daquela aura. Os 3 anciões ficam completamente assustados ao perceber que aquela entidade está acima do reino de formação da alma. A figura divina e poderosa agarra o ancestral fantasma, olha-o diretamente nos olhos e diz que quer ver algo naquele dia. Grita, perguntando quem ousa tocar na seita imortal da Nuvem da Espada. O ancestral fantasma afirma que a seita do protagonista não tem ética marcial, pois realmente tem a proteção de um especialista supremo. O protagonista observa a cena com confiança, enquanto Xue Liuli o olha, um pouco assustada. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!